Bom dia. O plenário da cidade de hoje recebe a vereadora Toínia Rocha, do PSOL, a parlamentar que é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e também da Comissão de Legislação Participativa, importante comissão criada na gestão passada da Câmara Municipal de Fortaleza, mas efetivada de maneira mais, digamos assim, executiva e real nesta gestão. Vamos tratar sobre as duas comissões, os temas das duas comissões e também sobre a cidade de Fortaleza, já que o mandato da vereadora Toínia Rocha e também de todos os parlamentares desta casa são focados na cidade de Fortaleza, né? Na qualidade de vida, no bem-estar, na garantia de uma vida com segurança, tranquilidade, no direito de vida dos cidadãos da cidade. Vereadora Toínia Rocha, conversar com a senhora mais uma vez aqui no plenário da cidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, povo de Fortaleza, que está nos assistindo hoje pela TV Fortaleza, aqui no plenário da cidade. E conversar um pouco com o povo, e nosso papel é esse, é ouvir o povo, para escutar as demandas do povo e fazer com que essas demandas sejam de alguma forma, ou através de projetos de lei, ou através de audiências públicas, possam ser elencados e encontrar uma solução para ser resolvido com o Poder Executivo. Esse é o nosso papel de vereador na cidade. Vereadora, a senhora é educadora de trânsito, tem um trabalho consolidado nesta área, um trabalho importante, reconhecido em toda a cidade, não só em toda a cidade, mas em todo o estado do Ceará. E nós temos uma situação que preocupa, mas já há um bom tempo, que são os acidentes envolvendo motociclistas. Pelo menos 70% dos casos de acidentes durante o carnaval, feriadões ou finais de semana, ou em dias normais, de casos atendidos no JF são por conta de acidentes, são envolvendo motoqueiros e também, muitas vezes, a pessoa que vai na garupa da moto. Enfim, o que precisa ser feito? Muito se fala, muito se debate, muito se busca, né, uma legislação adequada. O que precisa ser feito, vereadora? Olha, Paulo, sendo sincera com o povo de Fortaleza, não basta só fiscalizar. Um elemento é a educação. Se você pegar qualquer um de nós e perguntar se você tem coragem de meter o dedo numa tomada elétrica, nenhum de nós, mesmo bem calçado, não meteria o dedo na tomada. Por quê? Porque desde pequenininho, os nossos pais dizem que se você meter o dedo na tomada, dá choque. E que choque mata. E quando não mata, aleja. No entanto, essa mesma educação que nós damos aos nossos filhos, damos aos nossos netos e que nós recebemos dos nossos pais, nós não fazemos isso através da educação de trânsito. Ninguém é educado a usar o capacete porque o capacete protege a cabeça. E sim a usar o capacete para não pagar uma multa. Então, cria-se uma situação onde você não é convencido da importância de usar os equipamentos obrigatórios. Evidentemente que nós não estamos pregando aqui que não se faça. As duas coisas têm que andar de mão dadas, têm que andar juntas. Hoje, a motocicleta, ela substituiu o jumento, o cavalo no interior. E o que é pior ainda é que no interior existe uma frágil fiscalização. Em virtude de que, muitas vezes, onde essas cidades estão municipalizadas, a ingerência política. Porque você é ligado ao prefeito tal, ao vereador tal, ou simplesmente dizer, aqui não se usa o capacete porque é para prevenir, inclusive, o crime da pistolagem, os assaltos. Ora, você evita um problema e causa outro problema. O IJF hoje está super lotado. Quanto é que custa uma vítima de traumatismo ocasionado por acidentes de motos? É muito caro. É um custo muito caro e muito oneroso para a sociedade. Veja você que uma fratura no fêmur, por exemplo, qualquer um de nós, se tiver uma fratura no fêmur, perde de cara já quase que 1 litro de sangue. Vai ter que passar por processo de cirurgia. O antibiótico para poder tomar chega a passar da casa de R$1.000 dia. Então é um custo muito caro. Além de você trazer também sequelas emocionais para a família, que tem que estar visitando, que deixa os seus afazeres, que está ocupando um leito no hospital por um acidente, aliás, por um incidente, que acidente é aquilo que você não pode evitar. O acidente de trânsito, na realidade, ele é um incidente. Ele pode ser evitado se as nossas vias estivessem bem pavimentadas, se elas estivessem bem sinalizadas, se o condutor da moto for bem educado. Hoje, nos centros de formação de condutores, são as autoescolas, o candidato que vai tirar a carteira de moto, ele tem
20 aulas práticas. Ele tem em determinados locais aonde não corresponde à realidade do que ele vai enfrentar no dia a dia. Ele tem uma área, muitas vezes, coberta, onde não tem fluxo de outros veículos, ele espera o outro aluno poder passar a aula, enquanto que ele, quando vai para a rua, ele vai se deparar com os buracos, com os cachorros, com os cavalos, com outros veículos, com pedestres. É uma situação bem real. Uma situação diferente do aprendizado dele. Inclusive, doutor Senhocha, o que a senhora acabou de falar, exatamente a situação no interior é muito complicada, porque a Polícia Rodoviária Estadual, a CPRV antiga, eu lembro que eu trabalhava numa rede de emissora, ela congregava 66 emissoras de rádio em todo o estado, e os correspondentes falavam muito sobre denúncias de pessoas que trafegavam em motocicletas sem o capacete, e que a CPRV, na época, hoje, Polícia Rodoviária Estadual, fazia as incursões, as blitzes móveis, né? Faziam também blitz na entrada da cidade, e as pessoas achavam aquilo um absurdo, um abuso tremendo, quando estavam buscando aplicar a lei. Com certeza. Olha, nós não é só o capacete, nós temos o capacete, nós temos também a cotoveleira, a joelheira, nós temos os protetores aqui das nossas colunas para quem anda de moto. Vem aí uma nova regra nacional, estão vindo novas né? regras, novos cursos. Para se utilizar esses equipamentos. Para os motoboys, mototaxistas, a gente vai ter que se adequar. Na realidade, o que acontece é que nossos hospitais estão cheios. A quantidade de óbitos é uma epidemia, virou um caso de saúde pública. Então, a gente já vem falando isso há quase 20 anos que está se alastrando. O que é que está acontecendo? No interior, principalmente no interior, existe um programa popular do governo do estado, que é a famosa Carteira Nacional de Habilitação Popular, onde praticamente ele se resume a tirar a carteira de moto. Muitas dessas pessoas, muitas vezes, não têm escolaridade suficiente para poder passar nem pelo curso de legislação, que é um curso onde você tem aulas de direção defensiva, você tem aula de meio ambiente, você tem aula de cidadania, você tem aula para prevenir acidentes, você tem aula de legislação de trânsito e de primeiros socorros. Para poder fazer esse curso, você tem que passar numa essa prova de legislação, onde vai medir estes conhecimentos. Uma boa parte da população, ela não sentou no banco da escola, ela não teve a oportunidade de sentar no banco da escola, mas ela não quer mais andar no cavalo, ela quer andar na motocicleta, que ela é mais às vezes sofrendo as situações adversas do tempo, a situação adversa da luz, a situação adversa do condutor, que muitas vezes o condutor está embriagado, ou está sonolento, ou ele está sob efeito de drogas, ou está sob efeito de remédios. Porque quando a gente fala droga aqui, nós não estamos falando aqui só das drogas ilícitas, não. Estamos falando também das drogas lícitas. Tem remédios que causam efeitos colaterais e que você não pode conduzir um veículo. Então, estão todos esses fatores. Agora, o que é que vai fazer com que você não se convença de que você não pode conduzir aquela moto, aquele carro, aquele ônibus, aquele caminhão? É você estar convencido que aquilo você está colocando em risco a sua vida. Você pega um carro e sai, bebe. Outro dia eu vi um deputado dizer que se beber uma taça de champanhe, mas uma taça de champanhe tira o reflexo? Então, se tira o reflexo, o Código de Trânsito não está proibindo ninguém de beber. O Código de Trânsito está dizendo que se você for dirigir, você não beba. Que você não pode beber, porque se você bebendo, você perde reflexo, você perdendo reflexo, você pode avançar um sinal vermelho, você pode atropelar uma pessoa, você pode perder o controle do veículo. É isso que o Código de Trânsito está dizendo. Aí, às vezes, eu me admiro com homens públicos e mulheres públicas que sabem desse conhecimento, muitas vezes médicos que sabem disso e defende o uso do álcool, defende que a pessoa possa beber um copo de cerveja. E a gente sabe que depois do primeiro copo vem o segundo, depois do segundo vem o terceiro, vem a ideira, vem a derradeira, vem a espirradeira, e acaba você indo conduzir um veículo sem oferecer condições para você e nem oferecer condições para outras pessoas que estão circulando na via, sejam eles condutores, sejam eles passageiros, sejam eles pedestres. Então, Paulo, essa questão do trânsito é uma questão muito séria. A cidade está cheia de motocicletas. Os centros de formações, as autoescolas estão abarrotadas de alunos tirando carteira de moto. Né? A facilidade. Hoje você, ao invés do poder público investir no transporte coletivo de qualidade, o poder público prefere diminuir o IPI. Para determinados veículos, as pessoas acabam tirando. E, gente, sai mais barato andar de moto do que andar de ônibus. Essa é a realidade. Hoje você manter uma moto, você comprar uma moto, sai mais barato do que você
utilizar o transporte coletivo. Mesmo não tendo que sair do, por exemplo, Bom Jardim para o Papicu. Sair do Bom Jardim para o Papicu, quanto tempo você demora? Você sair do Bom Jardim, primeiro que não vai ter um transporte coletivo, uma van, ou ter um transporte coletivo, para lhe levar até o terminal do Siqueira. Do terminal do Siqueira, você ou vem direto do terminal do Papicu, ou tem que passar no terminal da Messejana, antes passa no terminal da Lagoa, no terminal da Parangaba, você leva o quê? 1h30, 2 horas, para você chegar ao seu destino. Então, o camarada se obriga a fazer um financiamento de 60 meses de uma moto, pagando R$160, R$170. Ele sabe que vai rodar 38 quilômetros com 1 litro de combustível, dá tempo para ele ir e voltar, sai mais barato do que ele pagar o transporte, do que ele usar o transporte coletivo, porque ele vai ter mais qualidade de vida ilusoriamente. Ilusoriamente. Por quê? Porque essa qualidade de vida pode se transformar em 6 meses no leito de hospital, pode se transformar no óbito, pode se transformar na mutilação, pode se transformar na perca de um filho. Então, isso é uma que o poder público passa para o cidadão. E esse mesmo cidadão, ele não é educado. Ele não é convencido de que ele tem que usar os equipamentos de segurança. Ele não é convencido que ele tem que parar no sinal vermelho. Não é porque lá tem um fotossensor ou tem uma barreira eletrônica. Ele tem que estar convencido que o sinal vermelho está dando espaço para que a outra pessoa que passa na via perpendicular, ele possa atravessar no sinal verde com segurança. Esse convencimento não é feito nas escolas públicas e nas escolas privadas não existe aula de educação de trânsito, embora o Código de Trânsito brasileiro obrigue a ter uma aula em todas as matérias, na aula de geografia, na aula de história, na aula de português, as pessoas possam discutir a questão do trânsito, a temática do trânsito, que está causando grandes sequelas, grandes consequências, os pais estão ficando na saudade e os filhos estão ficando na orfandade. As pessoas morrendo muito jovens, a grande maioria morre entre 18 anos e 25 anos de idade. Hoje nós temos um estudo que no Brasil se morre mais gente vítima de acidente de trânsito do que se morreu em toda a guerra no Vietnã, por ano. É uma pessoa a cada 10 minutos, são 6 pessoas por hora, são 144 pessoas por dia. Passa de 60 mil pessoas por ano, dos dados oficiais. Fora aqueles que morrem na estrada, que a gente nem sabe, nem tem acesso à quantidade de pessoas mutiladas. Então, a questão realmente é muito séria. Nós precisamos valorizar o transporte coletivo de qualidade. Nosso transporte coletivo, muitas vezes, não oferece segurança nem debaixo mesmo de uma parada de ônibus, onde você não tem uma coberta, você fica à mercê do sol, da chuva e da insegurança. Conversando com a vereadora Toinha Rocha do PSOL. Vereadora, e como melhorar a mobilidade por meio do transporte coletivo na cidade de Fortaleza? Tem o metrô de Fortaleza, foram criados os BRS, que são aquelas vias exclusivas para ônibus e algumas vias na cidade, Bezerra de Menezes, a Imperador no centro, enfim, algumas vias já têm ciclofaixa e ciclovias, mas assim, a gente percebe que não é o suficiente. O que precisa ser, onde precisa avançar de maneira realmente incisiva para que o cidadão pense 2 vezes antes de sair de moto, até no seu próprio carro, e vá para o transporte público, né, para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, enfim? Primeiro, Paulinho, a gente se fala muito no transporte coletivo, nós falamos no veículo individual. Vamos falar aqui também da bicicleta. Quantos metros nós temos de ciclovias ou ciclofaixas em Fortaleza? Quantos metros? Foi aprovado um projeto cicloviário do vereador João Alfredo, foi encaminhado para a Prefeitura Municipal de Fortaleza e até hoje a antiga gestão não implantou e nós estamos marcando a audiência pública para discutir esse projeto. Por que é que não existe um espaço no nosso transporte coletivo para que você possa transportar sua bicicleta? Nós sabemos que até 6 quilômetros da sua casa, do seu trabalho, é mais viável você andar de bicicleta do que você tirar o seu carro da garagem ou mesmo usar o transporte coletivo. Isso não existe, essa política. Você pega os ônibus de Fortaleza, eles poderiam fazer uma campanha atrás dos ônibus coletivos de Fortaleza, os veículos da MC, para que você possa respeitar o ciclista. Por que você não sai da sua bicicleta? Porque você sabe que você está se colocando em risco e se envolvendo em um acidente de trânsito. Ontem mesmo à noite, ontem, eu fui dormir com a triste notícia de uma criança de 6 anos de idade que morreu na Santos do Umbom, porque ela estava na garupa de uma bicicleta e uma van
acabou provocando um acidente e essa criança veio a óbito sendo atropelada com 6 anos de idade. Então, isso faz com que? Porque as pessoas não carreguem seus filhos das bicicletas, porque sabem que correm o risco de sofrer um acidente de trânsito. Então, precisamos incentivar as pessoas a usarem bicicleta, precisamos dar segurança para que essas pessoas usem a bicicleta com as ciclofaixas e com as ciclovias. Nós temos que incentivar com que as pessoas, que o condutor, o motorista, principalmente o motorista de ônibus, e isso seria interessante, que quando ele fosse tirar a categoria D dele, fosse para poder se preparar para ser um motorista profissional ou a categoria E, ele tivesse aulas para andar de bicicleta e andar na cidade, para ele se sentir na pele o que sente um ciclista andando nas ruas de Fortaleza ou em qualquer rua. No Brasil, não posso dizer isso na Europa, porque é muito incentivado na Europa o uso da bicicleta. É chique andar de bicicleta na Holanda e aqui é brega. Por que você sai daqui, vai passar férias na Holanda e você anda de metrô, você anda de ônibus, você anda a pé e você anda de bicicleta e, ao mesmo tempo, andar em Fortaleza? Isso é uma cultura que é considerada brega ou que você não tem status econômico. Então, esses tipos de podemos fazer aonde? Na escola. Na escola. Mas a gente pode envolver as igrejas. Tanto seja a igreja católica, como a igreja evangélica, como os espíritas, como todos os tipos de religiões, para que as pessoas possam se conscientizar que o trânsito mata. E ele não escolhe pessoa, não escolhe cara, não escolhe homem, não escolhe mulher, não escolhe situação econômica. Quantas pessoas já perderam seus filhos? Eu vejo várias pessoas famosas que perderam seus filhos vítimas de acidente de trânsito, ou que tiveram seus filhos envolvidos em acidente de trânsito. Qual é a aula? Qual é o exemplo que você dá para o seu filho? Quem é o primeiro instrutor do filho? É o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe entram no carro dirigindo embriagado, aquela criança que está no banco de trás, ou muitas vezes levado no banco da frente, e muitas vezes levado no colo do pai irresponsável, da mãe irresponsável, ele está aprendendo que aquilo é normal. Vira uma regra ilícita, mas acaba sendo uma regra de convivência. Os filhos e os pais são os exemplos para os filhos. Quando um pai passa o tempo todinho bebendo cerveja, bebendo uísque e coloca a sua família dentro do carro, colocando em risco a sua vida e a vida da sua família, ele não está nem preocupado com a própria família, como é que ele vai estar preocupado com a família daquele que está andando na calçada? Como é que ele vai estar preocupado com a família daquele que está em outro veículo, que muitas vezes está vindo de um encontro de família onde não teve o álcool? Então, o Código de Trânsito não proíbe ninguém de beber. O Código de Trânsito diz que se você for dirigir, você não bebe. Se for beber, você não dirija. Então, é uma questão cultural. Agora, você tem o poder público tem a obrigação, nas escolas, aqui na televisão, o papel do vereador, o papel do deputado, o papel do senador, o papel do professor, o papel do médico, o papel de todas as instituições é fazer com que as pessoas se conscientizem de que o trânsito mata e que ela pode ser a próxima vítima, ou a pessoa que ela mais ama pode ser a próxima vítima. A gente pode receber a notícia de um filho que foi para a escola e foi atropelado. Você recebe a notícia do pai que foi para o médico e foi atropelado. Você recebe a notícia do filho que foi até a padaria de bicicleta e ele não volta mais. Daquele filho que foi para um carnaval e que não volta porque se envolveu no acidente de trânsito. Então, o trânsito é uma guerra civil não declarada. O trânsito mata, ele mata homens, mata crianças, mata jovens, mata crianças, mata branco, mata negros, mata gays, mata todo tipo de gente. Muito democrático. Então, né? Se tem uma coisa democrática que eu sempre digo, é o trânsito. O trânsito não escolhe quem ele vai matar. Agora, existe uma diferença. Quando um pobre se envolve no acidente de trânsito, ele é colocado, ele responde por todas as penas. Quando um rico, ele se envolve no acidente de trânsito, aparece todo tipo de perícia, dizendo que a via era compatível com aquela velocidade, que ele não estava embriagado, tentam burlar a lei de todas as formas. Então, a lei, ela tem que ser severa para todos, porque o valor de uma vida, seja de quem for, dinheiro todinho do mundo não paga. E aquela vida, muitas vezes, eu conheço casos de crianças que eram exímios jogadores de futebol com 8, 9 anos, 10 anos de idade, que poderiam hoje estar na nossa seleção brasileira ou estar aí nos clubes aí afora. Eram gênios com a bola no pé. E hoje não estão mais aqui, porque foram vítimas de acidente de trânsito. Aí a gente coloca essa questão. Antigamente, nós brincávamos na onde? A gente brincava na rua de pega-pega, de esconde-esconde. Hoje, os pais não deixam os filhos brincar na rua. Por quê? Contra toda a violência, principalmente pela violência do trânsito. Não deixa brincar de bicicleta. Por sua vez, nós também não temos praças onde as nossas crianças, os nossos adolescentes possam usufruir. Então, o que é que nós estamos criando? Uma geração que talvez não saiba nem andar de bicicleta.
Não tenho nem vontade. Eu, na minha adolescência, na minha infância, eu morava no Montes, eu ia para Lagoa do Opá, eu ia para Barra do Ceará, eu vinha para o centro da cidade, eu andava de bicicleta com segurança. Hoje, para você andar de bicicleta, e evidentemente que você tem que usar os equipamentos, andar com capacete, andar ali com aquele refletor que você coloca tanto na roupa como você coloca na bicicleta, andar com os retrovisores na bicicleta, procurar andar junto ao meio-fio, seguir aqui dentro da cidade, você tem que andar no sentido da via. Quando você anda nas estradas, você tem que andar no sentido contrário da via. Você tem que andar no sentido contrário, usar roupas fluorescentes. Então, isso é uma questão cultural. Agora, o poder público tem responsabilidade. Quanto é que a MC arrecada por ano? Daqui a pouco nós vamos ver a manchada. Vai se projetar arrecadar 40 milhões de multas. O que o Código de Trânsito diz? Que esse dinheiro tem que ser aplicado essencialmente à educação. Quanto foi que a MC aplicou nos últimos 8 anos com a educação de trânsito? Educação de trânsito não é só a aula na autoescola, não. Educação de trânsito é uma campanha na televisão, é uma campanha quando você está vendo ali no ônibus, você respeitar 1,5 metros para você respeitar o ciclista, é você respeitar o ônibus que está parado para que a pessoa, educar o adulto e a criança a não trafegar e não atravessar na frente do transporte coletivo, colocar faixa de pedestre, colocar semáforos inteligentes. Semáforo inteligente, para o público que está me escutando, é quando você coloca um semáforo que, se você vier com a velocidade de 60 km por hora, que é a velocidade máxima permitida dentro das vias de Fortaleza, ao passar por aquele semáforo, se você for com 60 km por hora, você vai encontrar todos os semáforos abertos. Não adianta você andar com 80 ou com 100 quilômetros, porque lá na frente você vai parar e você vai perder tempo no semáforo. E vai parar em todos. Vai parar em todos. Então você cria essa cultura, cria a cultura da carona amiga, criar a cultura de que você tem que ter um transporte coletivo de qualidade para que as pessoas possam usar, e um transporte coletivo barato. Porque as pessoas, por exemplo, eu para me vir da minha casa para cá, são menos de 7 quilômetros. Mas eu sou obrigada a vir de carro, porque se eu vier de ônibus, eu tenho que pegar um ônibus para o terminal da Messejana e tenho que pegar um outro ônibus do terminal para o Papicu, e do terminal do Papicu para poder vir para a Câmara. Eu levo o quê? Uma hora, 40 minutos por aí. Não, é mais, muito mais. Correndo risco de ser assaltado, correndo risco de levar uma queda na calçada, porque nossas calçadas, quem já anda em Fortaleza vê como é a questão das calçadas. São montanhas, sobe e desce de calçada, não tem uma sensibilidade para quem é cadeirante, para quem anda de bicicleta, porque o ciclista desmontado, ele empurrando a bicicleta, ele se equipara aos mesmos direitos de um pedestre. Então, Paulinho, essas são coisas que a gente tem que discutir na escola. Aprender a ser um cidadão do trânsito se aprende na televisão, se aprende escutando um culto, se aprende escutando a missa, se aprende olhando um outdoor, as campanhas educativas. Às vezes tem umas campanhas educativas que dizem assim: neste carnaval não deixe ninguém na saudade. Cuidado para você não virar o pirata, perna de no trânsito, quando você tem uma perna amputada no trânsito. Hoje os leitos do JF, uma grande parte, considerável parte, são ocupados por vítimas de acidente de trânsito, e 90% desses acidentes são vítimas de acidentes de moto. Então, se existe esse problema, por que nós não vamos discutir? E a maioria, o álcool está... O álcool está envolvido, a falta de habilidade, a falta de ter habilitação. Então, é preciso ter uma fiscalização rigorosa. Cabe ao poder público, se o poder público fizer essa fiscalização, as pessoas pensam duas vezes. Olha, vai ter blitz em tal canto. Às vezes, não diz que tem blitz, não, é para dizer que tem blitz. Porque dizendo que tem blitz, as pessoas evitam de andar. Mas não vai ter só blitz na Oswaldo Soares, não. Vai ter na Oswaldo Soares, vai ter na BR-116, vai ter na Perimetral, vai ter na Leste-Oeste. Eu quero ver onde é que as pessoas vão circular. Elas vão circular só nas vias que a gente chama de vias coletoras? Não. Elas vão ter que andar nas vias arteriais. Elas precisam trafegar nas vias arteriais, até porque são mais rápidas. São os grandes corredores, são os corredores que têm o asfalto, que tem mais segurança de você trafegar. E cria-se a cultura no cidadão e na cidadã desde pequenininho, que ele tem que respeitar a lei, porque ele está respeitando a lei, porque ele está respeitando a vida dele e está respeitando a vida das pessoas que amam. Vereadora Tânia Rocha, são muitos assuntos, os temas que nós temos a tratar, até porque a senhora, dentro do seu mandato, trata sobre o meio ambiente, a senhora trata sobre, fez pronunciamento, e como também a Câmara se manifestou sobre esse embate judicial entre Sindônibus e Prefeitura sobre a passagem do ônibus, né, o valor da tarifa, enfim, são muitos os temas, mas infelizmente o programa passou muito rápido.
rápido. Eu acabei iniciando sobre a questão dos acidentes envolvendo motociclistas e a senhora, como educadora de trânsito, passando todo o conhecimento e orientando a cidade, o cidadão e todos aqueles que estão acompanhando a TV Fortaleza. A senhora se pronunciou muito bem e por isso considero que o programa hoje cumpriu a missão, né, importante da TV Fortaleza como TV pública, que é levar a orientação social e principalmente por meio de uma parlamentar aqui da Câmara, né? Então a gente cumpre 2 vezes mais a nossa missão e a gente fica muito grato pela sua presença aqui e o convite fica para próximas oportunidades que sejam breves. Tá. Eu que agradeço, Paulo, eu agradeço ao povo de Fortaleza que nos está nos ouvindo, está nos vendo, para que cada um possa fazer sua parte. Você pode fazer sua parte na barraca de praia, quando você sentar com sua família no domingo, dando um exemplo. Eu não vou beber porque eu estou dirigindo. Você pode dar o exemplo de que você, ao passar num cruzamento, você respeite a faixa de pedestre. Que tanto você respeite como condutor e como também você só atravessa a rua quando você tiver uma faixa. E nos locais onde tiver faixa, você pode solicitar que os órgãos responsáveis possam colocar faixas de pedestre, possam colocar semáforos e que as leis de trânsito sejam respeitadas. Eu sei que o tempo é curto, o tema é um tema rico, é um tema de grandes debates, mas nós temos em mais de 100 centros de formação de condutores. Nós temos em Fortaleza mais de 1000 educadores de trânsito, que são os instrutores práticos, que eles têm esse papel. As autoescolas também podem prestar esse papel. E nós temos também os instrutores teóricos, que dão as aulas de legislação e direção defensiva. E as escolas públicas e privadas, que também podem fazer esse papel juntamente com as igrejas, os sindicatos, as associações de moradores. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sei que o tempo da televisão é um tempo muito caro, mas nós vamos ter aqui 4 anos para nos debruçar sobre esses assuntos, tanto na Câmara, como nas nossas comissões que nós temos aqui na casa, para que a vida, que é a coisa mais importante que qualquer um de nós temos, as nossas vidas, elas sejam valorizadas e que nós possamos valorizar as nossas vidas e valorizar as vidas das pessoas que nós amamos, que são nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos companheiros e companheiras e aqueles que estão aos nossos lados. Muito obrigada por esse espaço, um bom dia a todos e eu que agradeço realmente a oportunidade de estar aqui mais uma vez dialogando com o povo de Fortaleza. Vereadora, o plenário da cidade estará sempre à disposição. E a você, telespectador, obrigado pela honrosa e qualificada audiência ao plenário da cidade. Vamos agora à sessão plenária ao vivo da Câmara Municipal de Fortaleza. Bom dia e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Uma cidade melhor depende da participação de todos, principalmente a sua.